E se tudo que você aprendeu sobre Lúcifer estivesse incompleto? E se a história que a religião popular conta, a da simples rebelião e do anjo caído, fosse apenas a superfície, uma versão simplificada para as massas, enquanto a verdade operacional que os feiticeiros como Cipriano buscavam, fosse muito mais profunda, antiga e perigosa? O livro de São Cipriano, o infame Grimório da capa preta, não é um livro de catecismo. Ele não está interessado em moralidade, em bem contra o mal da forma como entendemos. Ele é um manual de operações, um guia de campo para realidades e entidades que existem além do nosso véu. E neste guia, Lúcifer não é apenas um inimigo, ele é uma chave. A biografia proibida que o livro sugere não começa com o pecado do orgulho no céu. Ela começa muito antes, ela começa com a própria natureza da luz. O nome Lúcifer significa portador da luz, ou estrela da manhã. No ocultismo cipriânico, ele não é visto como a negação de Deus, mas como a outra face do poder criativo, a centelha da rebelião que permite a individualidade. A história que Cipriano, o bruxo, teria aprendido é que Lúcifer era o mais perfeito dos arcanjos, não apenas em beleza, mas em sabedoria. Ele era o braço direito do Criador, o administrador da luz. E seu pecado não foi o orgulho como o entendemos, mas a consciência. Ele foi o primeiro a perceber a si mesmo como um ser separado. E ao fazer isso, ele introduziu o conceito de livre-arbítrio no universo, uma ideia tão potente e caótica que abalou os alicerces da ordem divina. A guerra no céu não foi uma guerra de espadas e lanças, foi uma guerra de ideias, uma divisão filosófica. O livro de Cipriano opera com essa premissa. Lúcifer é a fonte do conhecimento proibido, a figura prometeica que roubou o fogo da autoconsciência dos deuses e o entregou à criação. É por isso que os pactos descritos no livro são tão focados em conhecimento, poder e domínio sobre os outros. O praticante está, em essência, buscando a mesma centelha de poder que Lúcifer usou para se definir. Quando o Grimório apresenta a hierarquia infernal, ele não a mostra como uma bagunça de monstros caóticos. Pelo contrário, ele a descreve como um império espelhado, uma estrutura de poder perfeitamente organizada, e no topo dela, como imperador, senta-se Lúcifer. Este não é um demônio caricato com um tridente. O Lúcifer do capa preta é uma majestade sombria, um monarca que comanda legiões com uma disciplina rígida. O livro detalha seus principais ministros: Belzebu, o príncipe, e Astaroth, o grão-duque. Esta trindade infernal é a chave para qualquer grande operação de magia. O bruxo que segue os passos de Cipriano aprende rapidamente que você não invoca o imperador levianamente. Você negocia com seus ministros, você respeita a hierarquia. A biografia de Lúcifer, portanto, é a de um imperador exilado que construiu seu próprio reino nas sombras. Um reino baseado em princípios que o céu rejeitou: ambição, conhecimento aplicado e a soberania do eu. Para Cipriano, antes de sua conversão, essa figura não era um mal a ser evitado, mas a fonte de poder mais pura e direta. Ele era a entidade que entendia o desejo humano, porque ele foi o primeiro a ter um desejo que se opôs à ordem cósmica. O livro sugere que a queda não foi uma punição, mas um plano. Lúcifer não caiu, ele desceu para governar o plano material, o plano da forma, da carne e do desejo, que é exatamente onde o feiticeiro opera. O Lúcifer de Cipriano não está interessado em almas, no sentido cristão de condenação eterna. Ele está interessado em serviço. Ele busca expandir sua influência e poder no mundo material através de agentes, e o pacto é o contrato de trabalho que sela essa aliança. O livro é, em sua essência, o código legal desse reino sombrio.
Ele ensina como navegar essa corte infernal, como apresentar suas petições ao trono, quais oferendas fazer e, o mais importante, como se proteger ao fazê-lo. A história de Lúcifer contada pelo Grimório é a de um estrategista, um filósofo da escuridão, o sol negro que ilumina os desejos que a luz do dia nos ensina a esconder. Esta é apenas a sua posição no trono, sua filosofia de poder. Mas ainda não falamos de como ele age no mundo, de como ele é verdadeiramente invocado, ou do pacto terrível de sangue e tinta que o próprio Cipriano usou para tentar selar seu destino. Para entender isso, precisamos abrir as páginas mais sombrias do livro, aquelas que detalham os sigilos, as horas planetárias e as palavras de poder que podem forçar o próprio Imperador das Sombras a voltar sua atenção para o mundo dos vivos. Para entender o pacto, é preciso antes entender o que o livro de Cipriano não é. Ele não é uma coleção de fábulas para assustar os fiéis. Ele é um manual de tecnologia espiritual, e o pacto com Lúcifer é o seu mecanismo mais complexo. A biografia de Lúcifer continua aqui, não como uma história, mas como um manual de instruções para um encontro. O Grimório é brutalmente claro. Este não é um pedido de oração, é uma convocação legal. Você não está pedindo favores, você está exigindo um contrato baseado em leis cósmicas que o próprio imperador estabeleceu. É aqui que 99% dos curiosos falham e se destroem, pois tentam fazer o pacto a partir de uma posição de fraqueza, de súplica. O Cipriano bruxo, no entanto, sabia que a chave era a audácia. O pacto, como descrito, é um documento escrito, um contrato literal. O livro detalha os materiais com uma precisão assustadora. Não pode ser qualquer papel, mas sim pergaminho virgem, preferencialmente feito da pele de um animal específico, consagrado sob uma lua específica. A tinta é o elemento mais infame. O livro descreve fórmulas que misturam tintas especiais com o próprio sangue do praticante. Este ato não é simbólico, é um mecanismo de ligação. O sangue é o veículo da consciência e da força vital. Ao usá-lo, o bruxo está literalmente carimbando sua essência no contrato, tornando-o uma parte de si mesmo no plano astral. O texto do pacto é uma declaração de intenções, uma renúncia às velhas alianças e uma aceitação da soberania de Lúcifer em troca de objetivos específicos: poder sobre os espíritos, conhecimento oculto, riqueza ou o amor de Justina. O livro insiste que o pedido deve ser claro, conciso e inabalável. Não há espaço para ambiguidades, pois o Grimório adverte que qualquer brecha no contrato será explorada. E então vem a invocação. O livro detalha o ritual de evocação, um processo que leva dias de preparação. O bruxo deve estar em jejum, em um estado de pureza ritualística, não por bondade, mas para fortalecer sua vontade a um ponto de ruptura. Ele deve desenhar o círculo mágico no chão, não apenas para proteção, mas para criar um portal temporário, uma embaixada do mundo material no meio do território infernal. O livro fornece os sigilos exatos de Lúcifer e seus ministros, desenhos que não são meros símbolos, mas números de telefone astrais, padrões geométricos que ressoam com a frequência vibracional dessas entidades. A grande conjuração, geralmente recitada em latim ou hebraico corrompido, é a parte mais perigosa. O texto de Cipriano é uma ordem. O bruxo não diz, por favor, apareça. Ele diz, eu te conjuro, Imperador Lúcifer, pelos poderes que te vinculam, pelos nomes terríveis de Deus que você teme, que você apareça agora. É um ato de poder supremo, usar a autoridade do Criador contra o seu maior rebelde. Esta é a grande ironia e o segredo da magia cipriânica. Ela usa o poder divino para comandar o infernal. O livro descreve os sinais da manifestação. O ar fica pesado e frio, os animais silenciam e uma presença opressora preenche o círculo.
O Lúcifer, descrito por Cipriano, não aparece com fogo e enxofre, mas muitas vezes como uma figura de nobreza sombria, um rei em seu tribunal, pronto para ouvir a petição. É neste momento que o contrato é apresentado. O praticante deve ler suas exigências em voz alta, sem tremer. A negociação é o teste final da vontade. O Grimório sugere que Lúcifer irá testar o bruxo, oferecer-lhe mais do que ele pediu ou tentar enganá-lo sobre o preço. O preço, segundo o livro, raramente é a alma, como a Igreja a define. O que Lúcifer quer, segundo a lógica do Grimório, é autoridade no plano material. Ao assinar o pacto de sangue, o bruxo se torna um agente, um tenente de Lúcifer na Terra, obrigado a cumprir a vontade do Império das Sombras. A alma não é levada após a morte. Ela fica vinculada à hierarquia infernal, continuando a servir em outro plano. Para o Cipriano bruxo, obcecado pelo poder e por Justina, este era um preço aceitável. Ele não estava vendendo sua alma, ele estava investindo-a. Ele estava trocando uma eternidade de servidão passiva a Deus por uma eternidade de poder ativo ao lado de Lúcifer. Esta é a filosofia central do pacto cipriânico, a troca da fé pela agência. O livro é, portanto, a biografia de um poder que só pode ser acessado quando o praticante se vê como Lúcifer, como um indivíduo soberano, disposto a apostar sua própria existência pela chance de moldar a realidade à sua vontade. Mas o que acontece quando esse poder encontra algo que não pode quebrar? O que acontece quando o maior feiticeiro do mundo, armado com o pacto mais poderoso do inferno, se vê impotente? A história de Lúcifer, contada pelo livro, só está completa quando entendemos sua maior derrota, o evento que levou o próprio autor do Grimório a rasgar o contrato. E esse evento tem um nome: Justina. É aqui que a biografia de Lúcifer, contada através da jornada de Cipriano, toma seu rumo mais inesperado. O pacto foi selado, o sangue secou no pergaminho. Cipriano agora é um mestre feiticeiro, um tenente do Império das Sombras, com legiões à sua disposição. Ele tem o poder, o conhecimento e, acima de tudo, a autoridade concedida pelo próprio imperador. E ele usa essa autoridade para seu objetivo original, Justina. O livro, nesta fase, torna-se um catálogo de rituais de amarração e influência, cada um mais potente que o anterior. Cipriano não envia um demônio menor. Ele conjura, pelo poder do pacto, entidades poderosas, príncipes do inferno, para quebrar a vontade da jovem cristã. Ele envia espíritos da luxúria para assombrar seus sonhos, espíritos da discórdia para isolá-la de seus amigos e familiares, e espíritos do desespero para quebrar sua fé. E pela primeira vez na vida do bruxo, nada acontece. Os demônios retornam a Cipriano, confusos e furiosos, relatando que não podem se aproximar dela. Há uma barreira, uma luz invisível que os queima, uma força que neutraliza seu poder no instante em que tentam agir. Este é o ponto de virada, não apenas para Cipriano, mas para a nossa compreensão do Lúcifer do Grimório. O livro, implicitamente, admite uma falha catastrófica no sistema de poder infernal. A biografia proibida de Lúcifer revela agora seu capítulo mais importante, sua jurisdição. O Imperador das Sombras é, de fato, o imperador, mas apenas do seu domínio. Ele é o mestre da matéria, do desejo, da rebelião e da sombra. Justina, no entanto, opera sob uma jurisdição completamente diferente. Sua fé, sua devoção ao Deus Criador não é apenas uma crença passiva, é um escudo ativo, uma fonte de poder que emana da autoridade acima de Lúcifer. O que o Grimório de Cipriano revela é um princípio fundamental do ocultismo. O poder maior sempre sobrepuja o menor. Cipriano, em sua arrogância, acreditava ter feito um pacto com a fonte suprema de poder. Mas ele havia feito um pacto com a maior oposição. Justina estava alinhada com a fonte.
O Lúcifer do Grimório, o portador da luz, é poderoso porque ele reflete e distorce a luz original. Mas ele não é a luz original. Ele não pode criar, ele só pode manipular. Ele não pode forçar uma alma que está conscientemente ancorada na fonte primária. A lenda que o livro ecoa diz que Cipriano, frustrado, invoca o próprio Lúcifer. Ele exige uma explicação. Ele cumpriu sua parte do contrato. Por que o imperador não pode cumprir a dele? A resposta de Lúcifer, ou a compreensão que Cipriano tem naquele momento, é aterrorizante. O poder dele é vasto, mas condicional. Ele só tem autoridade sobre aqueles que, por medo, desejo ou ignorância, entram em seu domínio e aceitam suas premissas. Justina, com seu sim a Deus, estava fundamentalmente fora do alcance. Ela não era um peão no jogo. Ela pertencia a outro tabuleiro. Este é o paradoxo de Lúcifer. Ele é a encarnação do livre-arbítrio, o ser que escolheu a si mesmo acima de tudo. E, portanto, ele é ironicamente incapaz de violar o livre-arbítrio de alguém que escolheu firmemente o seu oposto. Ele não pode forçar Justina a amá-lo, pois o amor forçado não é amor, é controle, e o controle dele foi neutralizado. A biografia de Lúcifer é, portanto, a de um poder absoluto dentro de limites finitos. Ele é o mestre do mundo material, mas impotente contra o espírito puro. Para Cipriano, esta revelação é o fim de tudo. O pacto que prometia ao mundo não podia lhe dar a única coisa que ele desejava. Todo o conhecimento, toda a riqueza, todo o exército de demônios eram inúteis. Ele percebe que foi enganado não por Lúcifer, mas por sua própria ambição. Ele trocou sua alma eterna por um poder que, embora vasto, era fundamentalmente inferior. O imperador era, na verdade, um prisioneiro de suas próprias leis, um rei governando uma prisão que ele mesmo construiu. Esta constatação quebra a vontade de Cipriano como feiticeiro. O castelo de cartas de seu poder desmorona. Se o pacto não pode derrotar uma simples virgem em oração, qual é o seu verdadeiro valor? E se o imperador das sombras é tão facilmente frustrado, em quem ou no que ele deveria ter colocado sua fé? A biografia de Lúcifer, como contada pelo Grimório, termina aqui, no momento de sua maior falha, o que abre espaço para o último capítulo da vida de Cipriano. A conversão, a renúncia e a tentativa desesperada de quebrar o contrato de sangue que ele havia assinado com tanta arrogância. A biografia de Lúcifer, escrita nas entrelinhas do Grimório, conclui-se com o ato mais perigoso de todos, a traição. Cipriano, o mestre bruxo, o favorito do império, está quebrado. Ele viu a fronteira intransponível do poder de seu mestre. O pacto de sangue, que ele acreditava ser sua maior conquista, agora é sua corrente. E aqui, o livro de Cipriano revela seu segredo mais sombrio, não nos rituais de conjuração, mas no que ele sugere sobre a anulação. Como se quebra um contrato assinado com o próprio imperador das sombras? A resposta é aterrorizante. Você não o quebra, você o substitui por um pacto superior. Cipriano não pode simplesmente pedir demissão. O sangue que ele deu o marcou no plano astral. Ele é propriedade, um ativo do inferno. Para se libertar, ele deve se colocar sob a proteção de uma autoridade que Lúcifer é legalmente obrigado a reconhecer. Ele deve fazer o que Justina fez. Ele deve se render totalmente àquele que Lúcifer chama de o inimigo. A conversão de Cipriano não foi um momento de paz e luz, foi uma declaração de guerra. Foi o ato desesperado de um homem trocando de exército no meio da batalha. Ele usa seu profundo conhecimento oculto, não para invocar demônios, mas para exorcizá-los de si mesmo. O livro, que antes era um manual de poder, torna-se um guia de sobrevivência contra as próprias forças que ele ensinou a chamar. A biografia proibida de Lúcifer revela seu capítulo final, o da fúria do suzerano traído.
O Grimório adverte que nada é mais perigoso do que um praticante que renuncia ao pacto. Lúcifer não pode reivindicar a alma de Cipriano se ele estiver sob a proteção divina, mas ele pode e irá tentar destruir o receptáculo. O pacto quebrado desencadeia a retaliação. As mesmas legiões que Cipriano comandava agora são enviadas contra ele, não com tentações, mas com força bruta. A lenda fala de tormentos, de visões infernais, de ataques físicos e espirituais que o levaram à beira da loucura e da morte. Este é o preço da liberdade. Lúcifer, o estrategista, o imperador, não tolera desertores. Ao tentar se libertar, Cipriano tem que provar que sua nova fé é mais forte que seu antigo contrato. Ele tem que suportar o inferno na terra, armado apenas com a oração e a cruz, os mesmos símbolos que ele desprezou e que viu funcionarem em Justina. A história de Lúcifer, como contada pelo Grimório, é, em última análise, uma tragédia cósmica. Ele é o portador da luz, sim, mas de uma luz fria, a luz do intelecto sem amor, do poder sem propósito, da soberania sem divindade. Ele é o poder bruto da matéria, o mestre do mundo visível, mas completamente cego para o mundo espiritual que Justina habitava. O livro de Cipriano, na sua totalidade, não é um evangelho satânico. É um diário de campo, uma jornada de ida e volta ao abismo. Ele detalha o poder de Lúcifer com uma precisão hipnotizante, mostra como obter sua atenção, como negociar com ele e como usar suas leis. E então, em suas páginas finais, através da história de Justina, ele mostra sua fraqueza fundamental. A biografia proibida de Lúcifer é, ironicamente, a prova mais forte da existência de Deus. Ele é a grande sombra, e a existência de uma sombra prova, sem qualquer dúvida, que existe uma luz verdadeira, ofuscante e absoluta em algum lugar. O maior segredo do livro de São Cipriano não são os rituais para chamar Lúcifer. É o mapa que mostra como ele foi derrotado. E a verdade sobre Lúcifer é que, apesar de todo o seu poder imperial, de toda a sua majestade sombria, ele é, no fim das contas, uma criatura limitada, eternamente frustrada pelo poder simples e inquebrável da fé pura, um poder que ele nunca poderá entender, nem possuir, nem destruir.